Atos capítulo 18, amigo Rafael, verso 9 e 10, tá? Atos 18, 9 e 10. Eu fico impressionado de ver os irmãos cantando. O Patrick, você sabe muito bem que nos cultos de quarta-feira, quais os hinos que o pastor gosta de cantar, né? Que me identifica, que eu sei que esses louvores que as meninas e os meninos cantam, chega no coração dos irmãos, por ser no meio da semana, o culto específico. Até falei para o pastor Daniel, fico pensando assim, como é que eles sabem que eu vou pregar? Olha que hino que vocês cantam. Vocês não falaram de cura, de libertação, vocês falaram de missões, irmãos. Airã, que hino tremendo, Laodiceia. Que hino tremendo você cantou, minha filha. Deve estar para lá, Laodiceia. E eu fiquei lembrando um pouquinho da minha história, que é assim, não vou nem dizer que é próxima. A Laodiceia cantou, é diferente. Queria que você falasse para o irmão aí, ó, você é diferente, irmão. Pega a visão, irmão. Viu, ó, sabe qual é a diferença de você dizer que você é diferente e não é melhor do que os outros? É a gente entender quem realmente nós somos em Deus. Nós não somos, porque o mundo lá fora acha que a gente se acha, né? A gente não se acha, irmãos, a gente se acha diferente. Nós somos diferentes mesmo, no nosso jeito de crer. Você quer ver que eu vou pregar aqui ainda. E aí o Airã vai lá e canta assim: queimei minhas carroças e o meu barco, né? Como é que é? Tem que cantar para saber. Queimei minhas carroças e o barco no cais. Deixei meus barcos no cais. Afundei os meus barcos. Porque você tem que cantar, né? Para poder lembrar da letra. Esse cantor aí, ele é crente, irmão. Porque ele está cantando a Bíblia, irmãos. Quem deixou a carroça foi Eliseu. Quem afundou os barcos foi Pedro e os discípulos, para fazer missões. E eu fiquei querendo me comparar, porque o tempo é outro, não tem carroça nem barco. Eu me lembro quando eu fui embora lá de Toledo, eu vendi tudo, irmão. Eu só estava lembrando que eu não queimei nada. Aí eu até ri que a minha carroça era o meu carro. Né? Eu vendi minha carroça. Foi o último bem que eu vendi para ir embora. E quebrei a ponte. Literalmente, atravessei o mar, o oceano. Gente, vocês não sabem o que é isso, porque para quem está falando aqui com vocês não sabem o que é isso. Precisa viver isso. Ah, pastor, eu sei. Não, você não sabe, porque você precisa estar no contexto do problema. Você precisa estar no contexto para você entender, porque daí você vai sentir o que eu estou dizendo. Eu encontrei a filha do moço que toma conta dos carros aí na frente, no mercado. Ele estava ali, eu falei: ô Baianinho, tudo bem? Tudo bem, ô pastor, essa aqui é minha filha, ela é a Cláudia. Eu falei: ô Cláudia, tudo bem? A Cláudia foi falar comigo, ela falou em espanhol, e ela está há 20 anos lá na Espanha. E eu falei assim: ô Cláudia, eu morei 3 anos perto da Espanha. Onde é que você mora? Em Madrid. Está grávida de 2 meses, casou com um espanhol. Eu falei assim: ó Cláudia, eu sei que eu estou dizendo, não existe país melhor para morar do que o Brasil. E ela falou assim: pastor, que o Baianinho me apresentou, né? Ela falou assim: o que eu acho lindo no Brasil é a liberdade que a gente tem. A liberdade. Eu falei: pois é, lá é muito frio, né? As pessoas são frias, distantes, só vivem nos apartamentos.
só se encontram nos shoppings, não tem casa, são só prédios, prédios e prédios, na maioria, né? Aqueles que são mais abastados, eles têm as chamadas vivendas, que são sítios e algumas coisas assim. Por que eu estou falando disso? Para me mergulhar no que eu vou falar e que faz sentido dentro de mim. E aí eu leio o verso 9 do capítulo 18 de Atos, que diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Amém, irmãos? Queria que isso fizesse sentido para você, já que nós cantamos, e eu já vim com esse, não o capítulo 18, eu vim mais com o capítulo 19 preparado e o 20, mas eu estava ali enquanto o pastor Daniel fazia a ministração, comecei a ler o 18, falei, opa, eu vou ler aqui que faz um contexto, bem, deixar o Espírito realmente, o Espírito fluir na igreja, né? O que eu estou falando aqui, irmãos, é de missões. O que o culto, o que o Espírito Santo está falando com a gente hoje aqui, é do ID, é do chamado da gente, é do chamado de Paulo. Então Paulo é o último dos apóstolos, o último, tá? E o que mais escreve, o que mais faz obra. Paulo vai para Corinto, está aí no capítulo 18, no cabeçalho aí do texto, Paulo em Corinto e em Éfeso, e depois vai voltar para Jerusalém. Só que Paulo, irmãos, ele está em Atos, no capítulo 18, ele está assim totalmente envolvido com o Espírito Santo, e nós estamos aí às portas do nosso encontro de homens que a gente mergulha mesmo totalmente, a gente fica fechado, né? Fica só em Deus, ministrando, recebendo e ministrando. E o que é interessante é que quando Paulo vai até Corinto, irmãos, ele acha um casal, ele encontra um casal, está dizendo o texto que eu tenho que ler às vezes, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila vieram da Itália e eles estão em Corinto agora, e eles se juntam com Paulo, e Paulo está pregando, irmãos, olha para mim aqui, ó, Paulo está bombando no Espírito Santo de Deus, Paulo está envolvido com Deus, e eu não sei se você sabe o que é isso, eu não sei, eu sei que muitos, mas nem todos, eu estou falando você, individual, pincelado, separado, eu não sei se você sabe o que é isso, viver essa intensidade. Paulo está explodindo numa vida, numa vivência com o Espírito Santo. Isso é fabuloso, irmãos, isso é fabuloso, é como você incendiar um foguete e lançar mesmo para o espaço, não tem parada, não tem volta. Paulo está totalmente tocado, e Priscila e Áquila vai dando suporte, e Priscila e Áquila são fabricadores de tenda. Paulo tem o ofício de fabricar tenda, Paulo então fica com eles fabricando tenda, e toda noite ele vai, todo dia ele vai na sinagoga, vai ministrar, está aí no capítulo 18, não precisa nem você ler, eu só estou falando, né? Aí quando Silas e Timóteo vêm lá da Macedônia, está aí no verso 5, eles descem da Macedônia, Paulo é impulsionado pela palavra, presta atenção, irmãos, ele é impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então está tudo certo, eu não vi que desceu um anjo, não vi o Espírito Santo falando, ele está dizendo que ele foi impulsionado pela palavra. Fala comigo que esse é o meu tema, fala, impulsionado pela palavra, fala. Agora levanta a mão para cima e fala comigo, impulsionado pela palavra. Irmãos, dá uma salva de palmas falando, impulsionado pela palavra, amém? Fala, impulsionado pela palavra. Você está entendendo, irmãos? Não precisa acontecer muita coisa, você não precisa ter óleo na sua cabeça, você não precisa ter um reconhecimento ministerial na sua cabeça. Paulo tem tudo isso, mas ele está impulsionado pela palavra. E impulsionado pela palavra, irmãos, independe de título, de grau, de condição, é impulsionado pela palavra. Então lá em casa você pode ser impulsionado pela palavra e você vira um Paulo de repente, você faz a obra de Deus. Ele está impulsionado pela palavra e ele vai, irmãos. Só que veja bem, ele está impulsionado a dizer que Jesus era o Cristo. Jesus era o Cristo, e vocês não sabiam, Jesus era o Cristo. Então ele tem que pregar para o mundo que Jesus era o Cristo. Mas olha o texto, o verso 6, interessante, irmãos, para você pegar essa visão para a sua vida. Mas resistindo, eu preciso que você me responda para essa ressonância mesmo. Fala, resistindo, fala, irmãos. Olha isso.
mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse, tadinha, está chorando, o pastor gritando, né? Sacudiu as vestes e disse, mas resistindo e blasfemando eles. Irmãos, quem está pregando é Paulo, não é o pastor Dejair em Atos. É Paulo que está pregando. Eles conseguiram resistir Paulo, irmãos. Conseguiram resistir. Paulo ficou bravo. Irmãos, eu acho que vocês não iam querer Paulo pastor aqui na Shekinah. É sério. Vocês não iam querer Paulo aqui, porque ele ia dar de dedo em nós. Você ia querer um pastor que foi para a cadeia? Pois é, Paulo foi para a cadeia. Então, é melhor parar com isso. E aí eles resistiram, irmão, e blasfemaram. Sabe o que Paulo fez? Eu vou aproveitar essa parte do texto e vou fazer o que o texto está falando. E Paulo sacudiu, fala comigo assim, vai, sacudiu as vestes. Já esquentou. Vou fazer igual o pastor José. Vou fazer igual o pastor José, irmão. Estou todo arrepiado. Perdão, irmãos. E aí, Paulo sacudiu as roupas, gente, e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Começa por aí. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo está dizendo assim, ó, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Vocês se virem com Deus. Eu já preguei e falei que Jesus era o Cristo. Vamos ver o que eu falo, ó. Ele tomou posição, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Era vizinho da sinagoga, vizinho da igreja, né? Eu preciso ler porque o texto é muito claro. E Crispo, não tem como decorar. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Você está vendo, irmãos? Em meio àquele momento de ir embora, aquele momento de ímpeto, ele chega na sinagoga já para ir embora. Deus dá um presente para ele, todo mundo começa a crer de repente. Então a palavra não volta vazia, ela começa a alcançar corações. Amém, irmãos? E aí Paulo está tão entusiasmado com Deus, eles foram batizados. Olha o que diz o texto. Você não leu isso na Bíblia, talvez. Olha o que diz o texto, irmão. E disse o Senhor em visão. Deus falou em visão. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales. Não temas, fala, não te cala, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Irmão, Jesus tem muita gente nessa cidade ou não? Levanta a mão direita aí, me ajuda aí. Fala assim: prega e não te cales. Fala. Aponta para o irmão aí, você é diferente, irmão. Fala para ele entender, vai. Impulsionado pela palavra. Impulsionado pela palavra, mesmo querendo se calar, não consegue, irmão. Vai fluindo. E sabe quanto tempo Paulo ficou ali? Ficou ali um ano e 6 meses, verso 11, ensinando entre eles a palavra de Deus. Deus freou Paulo, irmão. Você não vai não, você vai ficar. E você vai ficar aqui 1 ano e 6 meses, vai falar de mim para essa gente, porque ninguém vai colocar a mão em você. Eu tenho muita gente, eu tenho muito crente para buscar nessa cidade. Irmão, você já parou para pensar como que você veio para Jesus? Você aqui, você em casa? Alguém pregou para você, irmão, porque o Espírito Santo não desistiu de você. O Espírito Santo não desistiu de você. Aquele pastor não desistiu de você. Aquele irmão não desistiu de você. E você conseguiu entender, abriu os olhos e foi salvo. E está aqui nesta noite, ou está me ouvindo, sei lá. Mas Jesus te alcançou porque você foi escolhido e chamado por Ele. É mais ou menos assim, irmão, não tem escapatória para você. Só como que eu e você não sabemos quem Jesus vai alcançar, nós temos que fazer a obra. Fazer a obra. Prega para um, prega para outro. Não quer ouvir, blasfema, arranca a blusa e vai embora. Vai pregar para outro. Vai pregar na esquina.
vai pregar em outro lugar. A gente tem que ter essa noção, irmão. Vão zombar da gente? Vão, tá bom? Ah, mas será que ele vai dar ouvidos ao evangelho? Prega, irmão, o problema é com ele. O problema é dele, se ele vai ouvir ou não. E aí começaram a se levantar contra ele. Levantou um homem chamado Galho, pastor, Galho, procônsul da Caia, e levantaram-se os judeus concordando contra Paulo, e o levaram para o tribunal. E começou aquela briga. Onde é que Paulo foi comprar a briga, né? Foi até para o tribunal. O povo está pregando, alguém está fazendo a obra, etc. E eu entro onde eu queria entrar, que é o capítulo 19, que eu não tenho tempo para essas coisas não, cada um do tempo mesmo. Eu só fiz uma introdução. Aí Paulo vai fazer a sua terceira viagem missionária, irmãos. Paulo é mais ou menos como Jesus. Jesus iniciou seu ministério, fez seu ministério por 3 anos, então tinha que ser rápido fazer o ministério. E Paulo foi pregando, como nós cantamos, né? Queimou as carroças, os barcos, e foi fazendo a obra, não podia parar. Aí diz o verso 1 do capítulo 19: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Éfeso é uma cidade da Turquia, tá bom? Que está ainda hoje lá, existe a cidade de Éfeso. A igreja que deixou o primeiro amor é na Turquia. Ali tinha alguns discípulos. Aí Paulo chegou lá, já tinha crente lá, amém? Amém, irmão? Já tinha crente, porque Paulo já tinha passado por lá, né? Aí Paulo chegou para ele e falou assim: ô irmãos, vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês estão aqui hoje, estou vendo que vocês estão crentes. Fala para o irmão: você já recebeu o Espírito Santo, irmão? Fala para ele aí. Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Quando vocês creram em Jesus, vocês já receberam o Espírito Santo? Paulo está perguntando. Todo mundo crê em Jesus aqui, que Ele é o Cristo? Aí eu vou perguntar: você já recebeu o Espírito Santo? Ué, estou imitando Paulo. O que eles responderam? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, Paulo. Que pregação é essa? Que palavra é essa? Por isso, irmãos, que nós, a igreja, nós não podemos ficar parados no tempo e no espaço. Deus sempre tem uma bênção diferente, continuada para as nossas vidas, amém? Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E olha que eu não queria pregar essa palavra do tipo na quarta-feira. Perguntou-lhes então: no que vocês foram batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Olha, começa a entrar doutrina, ensinamento. No batismo de João, batismo de arrependimento. Paulo não demorou muito nesse negócio e falou assim: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar assim: será, sabe? Será que hoje alguém vai sair daqui envolvido com o Espírito Santo nessa noite? Será que alguém lá em casa vai ouvir essa pregação e vai se envolver com... E impondo-lhes Paulo as mãos, e sobre eles o Espírito, desceu sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram naquela noite, gente. Gente, é por isso que eu falo, de verdade, nós não podemos perder as oportunidades de vir para a igreja, de estar nos momentos onde tem um ajuntamento. Deus quer se manifestar na igreja, gente. Difícil é meio sozinho, acontece, mas é meio sozinho. É bom quando tem alguém, porque sempre tem alguém que tem algo a mais do que a gente no culto. E vai que esse alguém aí é impulsionado pela palavra, como por exemplo hoje pela pregação, e aí essa pessoa vai e coloca a mão na sua cabeça. Pensa nisso. Aquilo que ele tem certamente vai jorrar sobre a sua vida, ainda mais se estiver inspirado. Amém, gente? Estes eram todos, ao todo, uns 12 homens, os 12 varões. Virou um colégio de discípulos. Já tinha o Jesus, já era um crente, mas estava aquele crente cristão, irmão.
Não estava aquele crente batizado, estava aquele crente religioso, não estava aquele crente afogueado, não estava aquele crente, como diz alguém, aleluiado. Está faltando glória, está faltando bênção, está faltando poder, está faltando unção, irmão. Cobra disso do Espírito Santo, gente. É preciso crer, é preciso acreditar, se movimenta. Eu sei que estou falando para pessoas aqui que amam Jesus, que estão em Jesus, mas precisam receber mais algo e mais além no seu interior. Busque ao Senhor, o Senhor tem para te dar. Amém, amados? E aí Paulo entrou na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Paulo ficou ali pregando. E aí a Bíblia vai dizer no verso 11 assim, ó: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Aqui, olha, irmão, fazia maravilhas extraordinárias, mas teve gente que recusou, teve gente que não quis. Paulo sacudiu e foi para outro canto, ficou na região, mas foi para outras pessoas. Olha para mim, igual a palavra de hoje, tem gente que aceita o que eu estou falando, tem gente que não aceita. Quem é que vai receber, irmão? Quem é que vai receber? Aqueles que aceitam. Aqueles que não aceitam vai ficar num canto, gente. É sempre assim na Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, quem não acreditar não vai receber. Você pode até colocar uma interrogação de dúvida para Deus. Ô pastor, que pregação é essa? Você vai dizer: Deus, será que isso é verdade? Faz um teste com Deus, irmão. Só se abra, Deus vai testificar na sua vida. Fala para Deus te visitar de noite, te visitar na madrugada. Fica quietinho ali na sua coberta assim, e vai percebendo Deus, vai percebendo o Espírito Santo. Ele vai te dar experiências novas e pessoais e particulares com Ele. Amém? Irmãos, o negócio estava tão bom, Paulo estava tão fluindo no Espírito, porque ele estava querendo ir. Deus falou para ele pregar, olha aqui, né? Não temas, fala e não te cales. Não temas, fala e não te cales. Não tema, mas fala. Fala, irmão. E Deus está dizendo: porque eu sou contigo e ninguém vai lançar a mão de ti. Ele está dizendo ali. Sabe por que eu estou dizendo? Paulo estava tão assim nesse nesse envolver, irmão, que diz o texto que até os lenços que ele tinha curava. Tá Deus, hein? De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, e os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Até o capeta saía com lencinho, irmão. Que coisa doida. É por isso que tem pastor hoje que dá lencinho para o povo, né? Como é que eu vou criticar? Se eu vou criticar alguém que dá lenço para alguém, para o povo hoje, então critica Paulo também. O que é importante você saber é que essas passagens na Bíblia não são doutrinas ensinadas. Você não vê isso em outras passagens. Então não é doutrina que todo mundo tem que pegar lencinho para fazer isso, entendeu, irmão? Mas se eu estou aqui pregando para você, e aqui ó, o Espírito Santo fluindo na igreja, que aqui é o preto no branco, é o lápis no papel, é a caneta no papel, está tudo bem, mas o Espírito tem que fluir em nós, a igreja. Aí eu estou com essa água aqui. Alguém colocou essa água já hoje ou é de domingo ainda? Colocou hoje? Hoje, né? Essa água aqui, irmão, aí eu tenho uma inspiração minha, inspiração, igual o Paulo teve inspiração aqui. Eu falo: irmão, bebe essa água que você vai receber a benção. Ixi, parece que eu estou ouvindo agora. Irmão, se eu chamar você para beber essa água que você receber a benção, você tem coragem de vir? Oh, glória! Espera aí, eu vou trabalhar você primeiro. Feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos. Senhor, o Senhor é aquele que inspira. Então tem gente para crer. Eu sei que dentro dela, Deus amado, tem algo para o Senhor arrancar, para o Senhor tirar. Vem alguém aqui atrás dela. Para o Senhor arrancar, para o Senhor tirar. E aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor faz, ó Deus, na tua presença. Não há limites, ó Deus eterno, para o seu mover, para o seu poder, para o seu Espírito Santo. E eu declaro essa água aqui separada, consagrada, ministrada, ó Deus, para este momento, porque ela crê. Visita a sua vida no beber, a vida da sua filha no beber desta água. Agora, quem crê comigo, diga amém. Beba essa sua água, minha irmã. Beba a sua água aí.
Glória a Deus. E receba a sua bênção. Faz, Jesus, toca, ministra sobre ela, em nome de Jesus. Você pode aplaudir só dando glória e glória e mais glória. Não deixa ela sozinha não, viu, irmã? Fogo, Jesus, fogo, Jesus, fogo. Manifesta o seu poder. Faz a obra por dentro e por fora. E se ela tiver algo que ela precisa colocar para fora, ela vai colocar agora. Irmã, se você perceber que ela tiver ânsia, você pode trabalhar. Eu vou continuar pregando, amém? Mas só não deixa ela perder a bênção, porque eu não inventei nada. Irmãos, eu já fiz muito disso lá em Toledo, quando eu ia orar para pessoas endemoniadas, e aí acontecia algumas coisas assim, eu falava assim: Senhor, esse demônio não quer sair, não, eu vou orar por essa água aí, esse Espírito Santo vai entrar dentro dela e ele vai ter que sair. Meu Deus, e não é que funcionava? Não é que funcionava. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a mão no estômago dela, irmã. Deixa eu só perceber. Fogo, Jesus, fogo, Jesus, fogo, Jesus. Queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus. Irmãos, comigo agora, levanta a mão direita, me ajuda aí. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Outra vez: em nome de Jesus, todo mal saia. Agora, pode aplaudir o Senhor. Se der para levantar ela, querida, você levanta e abraça ela, ela devolve ela lá. Amém, gente? Então, o que Paulo está fazendo é isso, irmãos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, amados. E aí escuta, como eles começaram a ver isso, até os demônios saíam, né? Aí o texto vai andar dizendo assim, que tinha os exorcistas judeus. Fala comigo, exorcista. Ó, irmão, eu não gosto dessa palavra. Eu não sei se é por causa do cinema, né? A palavra exorcista eu acho que não é para crente, não, né? Mas ao mesmo tempo, quem tira o demônio exorciza a pessoa, né? E aí o texto vai dizer assim, que alguns dos exorcistas judeus ambulante, era meio que profissão, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Fala comigo: tentava invocar o nome de Jesus. Mas fala, crente, vai, tentava invocar. Irmão, olha para mim. Nos dias de hoje, tem gente que está achando que é crente e só está tentando invocar o nome do Senhor. Por isso que o nome de Jesus, irmãos, ele é diferente. O nome de Jesus é nome acima de todo nome, em cima no céu e embaixo na terra, diz a palavra. Não é qualquer nome. Não confunda Jesus com o Genésio da Roseli. Tá bom, irmão? Não confunda Jesus com o Genésio, porque o Genésio é uma benção. Né? Mas Jesus é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém, amados? Então, eles tinham, e os que tinham espíritos malignos, eles diziam dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles querem expulsar o demônio dos outros pela unção por tabela, né? Era mais ou menos assim: pastor, que negócio é esse, expulsar por tabela? É mais ou menos alguém da igreja assim e orar para alguém lá em uma casa, em qualquer lugar, e manifesta um demônio, né? Aí a pessoa de repente não está muito preparada, ou fica com medo, não tem experiência, e vai falar assim: ô demônio, eu te expulso no nome de Jesus, do pastor Dejair. Você já acha que o demônio vai sair, irmão? Sim ou não? Claro que não, o demônio vai dar risada na cara dele. Então assim, ó, não vai, no nome, conjuro por Jesus a quem Paulo prega, cara. Não tem vida nenhuma com Deus. O problema disso, sabe qual é? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: eu conheço Jesus. Fala comigo, irmão: conheço Jesus. Fala. Você conhece Jesus, irmão? Já recebeu o Espírito Santo? Já recebeu o Espírito Santo? Eu conheço a Jesus, e eu também sei quem é Paulo. Ó, irmão, quem está falando isso? Quem está falando isso? Quem está falando isso? O demônio que está falando. Eu sei quem é Jesus. Conheço, ele diz que conhece. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? E você, crente? E você, crente? Quem é? Quem é você na ordem do dia da fé? Quem é você na ordem do dia da Bíblia? Quem é você na ordem do dia da vida com Deus? Quem é você?
Conheço Jesus, sei quem é Paulo. E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, quer dizer, porque o povo correu, né? Pegou 2. Pôde mais do que eles, quer dizer, lutou, pôde mais, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Pior é isso, ó. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles. E aqui eu termino, que eu tinha pregação para fazer aqui, eu ia entrar no capítulo 20, mas eu prego outro dia. E caiu o temor sobre todos eles. O que eu acho lindo, que seria o meu tema, mas eu falei que era impulsionado pela palavra, né? Aqui seria o meu tema: e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.